Bom, amém, irmãos. Jesus é o Senhor. O hino que nós cantamos é o Salmo 46. Fala que Deus é o nosso refúgio. Estou sentindo o eco quando falo. O som está um eco, né, Éder? Vamos ver se consegue corrigir ali. Amém. Salmo 46 está falando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. É interessante, nós estávamos falando há pouco lá em cima, que hoje é o primeiro domingo do mês, é o primeiro domingo de 2020, portanto também o primeiro partir do pão que nós estamos tendo no ano. E é interessante que a gente comece o ano. A gente não começou o ano agora, né? Hoje é dia 5, não é isso mesmo? Não começamos o ano agora. Mas lembrar desse fato glorioso é algo que nos renova, não é? Que nos fortalece, que nos faz caminhar. E a gente estava pensando do que podemos falar a respeito, talvez no momento que a gente devesse refletir. As pessoas, quando começam o ano, algumas fazem votos, alguns querem emagrecer, né? Essa turma do emagrecer, eu devo entrar nesse ritmo aí, né? Amém, né, Silvânia? Quem me viu há 25 anos atrás e me vê agora vai ver que eu estou com alguns quilinhos a mais. E outros fazem votos na área de estudos, na área financeira, outros fazem 1001 recomendações que a gente pode pensar. E aí, tudo isso tem seu lugar, tudo isso tem seu lugar, mas a Bíblia, ela fala da nossa carreira, e como cristão nós temos uma carreira. Isso é extremamente importante para nós. Eu gostaria de tocar hoje um pouco dessa carreira, né? E o Salmo 46 vai dizer assim: ainda que as águas tumultuem e que os altos montes, o quê? Vamos ler o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. No seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde anteamanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, que por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Grife essa palavra: obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Novamente a palavra diz: pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve o quê? Obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que lindo. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, apalheirou
aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos ao Senhor porque estamos em Cristo e nele nós descansamos, nele repousamos em tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele realizou, tudo aquilo que o Senhor já preparou. Nós queremos sempre descansar em Ti, Senhor, nas Suas obras, na Sua realidade, em tudo que o Senhor já fez. Ajude-nos a contemplar mais o Senhor. E quando te vemos, nós somos salvos, nós somos restaurados, nós somos conduzidos à Tua presença. Ajude-nos nessa geração a obtermos um bom testemunho. Ajude-nos a caminhar com firmeza a carreira que nos está proposta. O Senhor nos conceda a graça para falar e também para ouvir a Sua palavra. Que Seu Espírito possa nos ajudar. Pela fé em Ti, nas Suas obras, é que nós falamos, Senhor. E também pela fé que nós ouvimos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, talvez esse texto de Hebreus, capítulo 11, existem alguns momentos que a Bíblia pega alguns assuntos e fala dele de forma mais completa. Por exemplo, se você quer ouvir falar de forma mais detalhada do amor de Deus, qual é o capítulo que você vai ler? Me ajude aí. O amor jamais. Onde é que está? Então, se você quer falar um pouco sobre fé, você vai ter vários exemplos de forma sequencial. Você precisa ler Hebreus capítulo 11. Se você quer ouvir de forma mais acentuada da palavra de Deus, do que ela é, do que ela pode fazer, qual o capítulo da Bíblia que você precisa ler? Salmo 119. E assim você vê que a palavra de Deus, em alguns momentos, obviamente você vai encontrar em toda ela um pouco aqui, um pouco de regra, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, né? Assim que está lá escrito. Mas você vai encontrar em alguns momentos que a Bíblia pega um determinado assunto e parece que ali o Espírito Santo toma e faz um resumão maravilhoso, né? E Hebreus você tem esse resumo aqui. A Bíblia diz, nós às vezes ficamos imaginando os discípulos. Você vai me perdoar aqui se eu atropelar algumas coisas aqui, mas é porque a gente está aprendendo. A Bíblia fala dos discípulos que eles viram o Senhor de forma presencial, e João vai nos falar que apalpou o verbo da vida, não é assim que está lá escrito? João diz que ele tocou, ele conseguiu tocar na pessoa física do Senhor. Nós sabemos que ele não estava limitado naquele ser humano, Jesus, porque ele é Deus e ele se fez como um de nós para poder nos salvar. Mas João, ele teve essa sensação, como eu poderia falar? Você já pensou? Tem irmãos que falam assim: eu gostaria de estar ali com os discípulos para poder ter tocado o Mestre. Mas Jesus vai nos dizer o seguinte: Jesus discorda de você. Seria maravilhoso você ter tocado o Mestre, mas Jesus vai dizer assim: bem-aventurados que não... Fala de novo. Então o que significa bem-aventurado? Então quer dizer que você é mais feliz do que Pedro. É verdade ou não? Você é mais feliz do que João. Olha,
esse gostinho de João eu queria ter também. Mas a Bíblia está dizendo que você é mais bem-aventurado do que João, do que Tomé. Tomé é um caso à parte, viu? Tomé é um caso à parte. Você vai ler João, Jesus estava sendo perseguido. Tenho que tomar cuidado aqui, senão eu posso me dispersar. Jesus estava sendo perseguido, ameaçado de morte, queriam pegar ele para matar. E você sabe, Tomé, já viu ter irmão na igreja que é igual Tomé, né? O que é Tomé? É aquele crente incrédulo, é aquele crente que não está se alimentando de forma adequada com as palavras da vida. Ele se alimenta, mas ele não se alimenta direito. Você sabe, sobretudo os adolescentes, eles não gostam de comer salada, eles não gostam de comer frutas, eles gostam de latado. Já viu falar no iFood? Ligou, chegou? Bota aí para ele que ele faz fundo ali. Ligou. Eles gostam desse tipo de comida. Mas observe, aquilo que nós comemos vai refletir na nossa vida. E Tomé, irmão, era esse tipo de crente. Eu não vou pegar o texto, mas depois você pode pegar aí. Uma determinada ocasião, Jesus estava sofrendo perseguição, e o que a gente tem que se admirar é da fidelidade de Tomé. Ainda que ele seja, em algumas ocasiões, um crente infiel, ele não tem essa fidelidade, ele não tem uma fé robusta, mas Jesus está sendo perseguido. E você lembra, ele está indo visitar Lázaro. Lázaro tinha morrido e o Senhor ia lá para ressuscitar Lázaro. E na Bíblia, lá em João, está escrito que estavam querendo pegar Jesus. Aí Tomé, você já viu a frasezinha que Tomé fala lá? Aí, olha, estão querendo matar Jesus, e aí a gente vai lá com o mestre, aí o Senhor diz assim, olha, quem anda, ele fala de andar à noite, de dia, não é isso? Mas Jesus decide ir, mesmo correndo risco de vida, estar com Lázaro. Aí Tomé diz assim, vamos nós também para morrermos com ele. Que fé maravilhosa, né? Ele estava crendo que ia se acabar, iam pegar Jesus, iam matar Jesus, e a história ia acabar. Mas é engraçado esse Tomé, mesmo ele sendo incrédulo, olha, vamos dar uma surra na gente, eu vou morrer lá com o mestre, mas ele vai. Você está indo? Né? Ele vai. Vamos também para morrermos com ele. Ele não tinha fé suficiente, mas ele vai. Algumas ocasiões nós somos exatamente como Tomé. Nós seguimos o mestre não porque temos uma fé viva, mas nós vimos alguma coisa. Não quer dizer que a gente não viu nada, não. Nós vimos algo, mas essa fé não foi aquela real, aquela que está viva todo o tempo. Aí nós achamos que aquele caminho ali, aquela tribulação vai acabar com a gente. Mas aí Tomé diz assim, vamos, eu vou morrer com o mestre, mas eu vou. Talvez alguns de nós podemos estar numa situação parecida, né? Mas precisamos dizer, eu vou contigo, Jesus. Eu vou contigo.
Hebreus capítulo 12, 1 vai dizer: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem, Tomé faz parte dessa nuvem, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de quê? De todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Tomé descobriu que ele estava diante do autor e do consumador da fé. Ele poderia não saber tudo sobre esse homem, mas ele tinha certeza: esse é aquele que veio mudar nossas vidas, e eu vou, ainda que seja para morrer com ele. Irmão, a Bíblia está dizendo em Hebreus 12, que eu preciso desembaraçar de todo o peso. Existem coisas na nossa vida que são pesos que nos prendem e não permitem que a gente prossiga a nossa caminhada de forma a desenvolver. Essa corrida que Hebreus 12 está falando aqui, essa é uma ideia de uma carreira. Essa carreira, ela não é uma prova de corrida rápida. Como é o nome daquele corredor que ganhou mais de 10 medalhas? O Usain, todo mundo conhece, né? Ele está dando um monte de jogador de futebol agora, né? O Usain? Bota Bolt, fica mais fácil. Bolt é um corredor de maratona? Não, Iolália, não. Iolália está meio por fora aí. Você não falou isso não, né? Então tá perdoado. O Bolt, ele não é um corredor de maratona. Bolt é um corredor, é um velocista, né? Diferentemente os atletas aí, Renato, Aurélio, 2 atletas ali. Eu só consigo ir até o Português. Fui dar uma andada de piscina lá na ilha com o Thales. Vamos dar um trote. Thales, vai ter que ser andando, Thales. Vamos parar aqui. Vai ter que ser andando. Negócio de dar trote na areia não pega comigo ainda não. Vai pegar um dia. Tem esperança. Então observe, Bolt é um corredor velocista, correto? Parece que ele corre 100 metros, não é isso, Lu? Detalhes, a gente não precisa entrar em detalhes, mas ele é uma pessoa que corre velocidade. Ele não é alguém que é um maratonista. Dia 31 ocorreu aqui no Brasil a mais famosa maratona, que já ocorre há vários anos, é uma tradição, que é a de São Silvestre, né? E você sabe, quando você olha a saída da São Silvestre, o que é que acontece? Tem um bocado de palhaço que está lá, né? Você já viu? Gente vestido de um bocado de coisa, tal, e tem o outro vestido de zebra, tem um bocado de história. E quando começa a corrida, irmão, aquele pessoal sai, e daqui a 20 minutos acabou a história dele na corrida. Não sei se chega a isso não. É mais ou menos igual a mim caminhando na praia. Vai dar o trote e não consegue. Olha só, depois vem aquela turma que são os que foram treinados, que tem perseverança. E você sabe, eu não vou detalhar isso aqui, quando a Bíblia fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso, o atleta que vai correr essa maratona, ele precisa estar bem preparado, ele precisa primeiro estar com a roupa bem leve. Dizem, essa história começou na Grécia, né? Falavam-se que a roupa era tão leve que parecia que eles estavam nus. Claro que se cobria a sua nudez, mas era tão leve que parecia que não estava carregando nada. Por quê? Porque para eles suportar o peso, para eles suportar a carga daquela corrida, eles iam precisar estar bem leve, para poder chegar
carreira final lá. São 42 quilômetros da maratona, não é isso mesmo? 42. Para chegar lá aos 42 quilômetros, é mais ou menos daqui a Jauá. Dá para segurar, Renato? 42 lá no trote. Devagarinho, e o peso, o suor, aquela luta, é difícil, não é não? Vamos trazer para cá agora. Você está correndo uma maratona. Você não está correndo uma corrida de velocidade. Não se preocupe em somente começar bem. Você precisa começar bem, mas você também precisa, se não começar bem e se colocar sobre a luz do autor e consumador da fé, ele corrige. Tomé aqui deu uma escorregada na casca de banana, mas depois, naquela reunião que Jesus apareceu para ele, na primeira ele não estava, você lembra, né? Jesus apareceu na primeira, ele não estava. Aí os irmãos: Tomé, Jesus ressuscitou. Se eu não colocar, ele não apenas queria ver, se eu não colocar o meu dedo e não ver, eu não creio. Aí Jesus, Jesus é tão bom, irmão, que ele é tão bondoso, que Jesus parece que naquela segunda vez, ele apareceu exclusivamente para Tomé. E a primeira coisa que ele entra na sala, o Cristo ressurreto, ele assim: Tomé, vem cá. Não é isso que acontece? Coloca aqui. Não é isso? Olha aqui minha mão. E aí cai de joelhos. Você sabe o que aconteceu, né? Nós estamos numa corrida de maratona. E nós precisamos estar bem preparados para corrê-la. Nós precisamos, irmãos, como diz a Bíblia aqui, primeiro que ele nos fala é que a gente deve desembaraçar de todo o peso que tenazmente nos assedia, todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Observe, peso é tudo aquilo que nos impede de termos uma caminhada cristã adequada. Paulo vai dizer assim: todas as coisas me são, mas me ajuda aí no verso. Nem todas o quê? Convém. E ele fala mais: eu também não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma delas. Se existe uma carreira na vida do crente que vale a pena, é a carreira em Cristo. O que ele tem em Cristo. E você sabe o que é maravilhoso? Você sabe o que é lindo nesse evangelho? É que Jesus, ele preparou tudo. Aí você pode dizer: mas irmão, é difícil. Eu vou dizer uma coisa pior a você: é impossível. O irmão aqui mais cedo, quando falou, ele disse assim, que nós temos que lutar a cada dia com o pecado, não foi, Jair? Eu gostaria de falar algo dentro da luz do Evangelho. Na verdade, se formos ler a Bíblia corretamente, nós não temos que lutar com o pecado. Nós temos que descansar naquilo que Deus já fez. Vocês concordam comigo? Porque, observe, agora o livro de Hebreus também, colocando esse outro lado da verdade, são duas moedas, tá? Ele diz assim: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até? Ué, eu tenho que lutar ou não tenho que lutar? No que toca a você, você precisa resistir. No que toca a você, você precisa lutar. Mas no que toca ao que Deus fez, você precisa descansar. Você precisa entrar nesse descanso.
Hebreus capítulo 4, não dá para ler. Temamos, portanto, que sendo nos deixado da promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Que palavra? Que palavra? A palavra da fé que pregamos. Lá em Hebreus capítulo 4 vai dizer que eles não misturaram essa palavra com a fé. Paulo vai dizer: eu criei, por isso é que eu falei. Então, tudo aquilo que você recebeu, a sua herança em Cristo, irmão, presta atenção, já é seu, amém? Você não tem que lutar por nada. Você precisa dizer: Deus, abre os meus olhos para ver o que eu tenho em Cristo. Aqui vai dizer o seguinte, que Ele é o autor e consumador. Sobrou alguma coisa para a gente? Sobrou? Sobrou. Receber. E tem também um negocinho, como diz Jorginho, lá em Deuteronômio capítulo 8. Quem lembra o que é que diz lá? Pode dar uma pescada aí. Ele é o autor e consumador, amém? Ou seja, Ele é aquele que é o autor da fé e consumador. Agora, nesse ato, entre o início, é hiato mesmo, né, Lu? Tem que consultar os universitários. Início e fim da fé. Nesse hiato tem Deuteronômio capítulo 8, gente. Tem Deuteronômio capítulo 8. O que é que acontece lá? Deus te levou para o deserto para quê? Para te provar. Aí dói. Para ver o que estava no teu. Mas eu não sabia que eu tinha isso. Mas tem, Jesus está espremendo o carnegão. Amém? Mas dói? Mas Deus faz com cuidado, viu? Eu fui tirar esse dedo aqui, eu tomei um corte. Peguei uma lata de tinta e deu um talho bem legal. Levou uns 4 pontos. Eu dei o ponto, aí voltei lá no posto de saúde. Você sabe que aquelas mulheres, algumas delas são cuidadosas, né? Amorosas. São tão cuidadosas. Aí ela pegou meu dedo assim e fez assim. Eu disse: uai! Ainda acrescentei: ó, meu dedo aí, né? Jesus não faz assim, irmão. Jesus é bom. Amém? A martelada de Jesus é diferente da de Marcelo Alves. Dizem que a marreta até deu uma melhorada aí. Pode ser a obra da cruz, viu? Tudo que é de bom em nós é obra da cruz, né? Não é? Veja só, Jesus vai pegar, vai com cuidadinho, com amor. Ele vai tocar, vai tirar tudo aquilo que pode infeccionar e vai tirar toda a sujeira de nós. E o livro de Ezequiel diz o que? Ele deu, Ezequiel mesmo, estou mudando a palavra, deu-nos um coração novo. Ezequiel, né? Ele nos dá um coração novo. Nós tínhamos um coração de pedra. Você já viu aquele irmão que ele vai pisando nos outros irmãos? E tem irmão desse na igreja, Marcelo? Tem, Jesus vai pegar ele, mas tem ainda. Aí depois que ele toma uma corrigida de Jesus, para não dizer um cachação, aí ele fica macio. Sabe por quê? Porque ele passou pelas mãos cravadas pela cruz. Esse livro de Deuteronômio, capítulo 8, esse ato aí, olha só.
Então você tem aqui de fé em fé. Amém? Quem se converteu aqui recente? O senhor Paulo? Bem-vindo, Paulo, em nome de Jesus. Se converteu semana passada? Glória a Deus, seja bem-vindo. Posso afirmar-se. Da mesma forma que você creu nele semana passada, continue pela fé andando com ele. Jesus, não se escandalize aqui com a gente não, viu? O Senhor, Ele cuida de nós. Ele vai te fortalecer para você chegar naquele dia no homem que Ele deseja que você seja. Estamos aqui diante de um bebê de 8 dias, uma semana. Glória a Deus. O Senhor, Ele está trabalhando, irmãos, para nos fazer as pessoas que Ele deseja que sejamos. Esse hiato de Deuteronômio capítulo 8 precisa ser trabalhado em nós, porque nós temos um coração corrupto. Há tanta corrupção em nós. Há coisa que você desconhece. Você pode pensar, aí alguns, quando o negócio acontece, eu não sabia que eu era assim. Não, é verdade, nem você sabe, só Jesus sabe. Só Jesus. Sabe o que é maravilhoso em tudo isso? Existe coisa maravilhosa ainda no meio disso? Existe. Ele nos amou. Nós tem um hino lá que fala assim: Ele me amou, conhece? Ele me amou primeiro. Não tem muita. Não lembra não? Então ninguém lembra, esqueça. Ele me amou primeiro. Não era porque você é bom, ou porque você fez alguma coisa, ou porque, não. Ele me amou primeiro. Ele amou você também. Viu? Nós não somos aquilo que nós gostaríamos de ser, mas mesmo nós não sendo pessoas boas, o Senhor nos amou. A Bíblia vai dizer que mesmo nós sendo inimigos de Deus, pecadores, Ele nos amou. Portanto, se há alguém aqui que acha que pode decepcionar a Deus com seus pecados, eu quero lhe desapontar com essa boa notícia. Deus não se desaponta com o que pode fazer. Ah, Marcelo, isso me deixa livre para fazer o que eu quero? Não, se você fizer, você cai no xilindró, viu? Jesus lhe dá uma disciplinada e lhe corrige. Ele trabalha você para você ser quem Ele seja. Você não está livre, ninguém está livre para nada. Mas se nós viermos a pecar, temos o quê? Um advogado. Ele nunca perdeu uma causa. Não somente é o advogado, ele é um sumo sacerdote. Irmão, será que você para pensar a respeito disso? A Bíblia diz que ele vive intercedendo por nós. Ele está ali, Senhor, Marcelo ali, não deixa ele falar besteira não, porque de vez em quando ele fala umas coisas que nem deveria falar. Ele está intercedendo. E às vezes você está naquela fraqueza lá, o sumo sacerdote está diante do Pai, intercedendo pela sua vida. Você vê como a carreira agora fica mais leve? Fica mais leve ou não fica, irmão? Com o advogado, com o Pai, com o Espírito Santo. Fica mais leve ou não fica? Esses dias eu tenho orado ao Senhor, pedindo a Ele para me ajudar. Você sabe que seu irmão está precisando olhar a questão do ouvido, né? Mas vamos olhar isso. Não se preocupe não, que eu vou chegar aqui com o ouvido tinindo. Falou de lá da frente, eu peguei. Minha mulher tem esse ouvido. Quem conhece lá em casa sabe que o nosso quarto é no fundo da casa. Quando alguém bota o cadeado no portão lá embaixo, ela ouviu. Você vê como Deus dá um equilíbrio, né? Bota um meio surdo com uma pessoa que ouve bem. Bota o portão lá embaixo, mexe no portão, ela ouve. Nós precisamos
tem um ouvido que ouça. Recentemente, agora em dezembro, foi pouco antes de dezembro, eu aluguei um apartamento para um músico. E apartamento velho, você sabe como é, né? Corretor, crente, não vai botar o cara uma enrolada. Rapaz, você alugou um apartamento que precisa de reforma. Esse apartamento está nesse valor, porque ele não foi reformado e precisa de reforma. Aí eu disse para ele: olha, você tem que prestar atenção quando tiver alguma água vazando. Você sabe que apartamento velho é terrível para ter vazamento, porque senão a conta do condomínio vai lá para cima e você vai pagar um condomínio alto. Você tem que ficar ligado. Eu já ameacei ele aí na situação. Ele era músico. Aí a gente mexeu lá na descarga, fazendo o checklist, mexeu. Aí depois a gente saiu do banheiro. Ele parou assim. O corretor meio surdo, não ouve nada, a água vai derramar à vontade. Aí ele está vendo pingar lá a água, ele não está derramando ali. Rapaz, você tem um ouvido bom. Eu tenho que ter um ouvido bom porque eu sou músico. Irmão, Deus quer que nós tenhamos ouvidos prontos para ouvir, que sejam ouvidos bons. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes o Espírito Santo está falando, mas a gente está com o ouvido, precisa fazer uma lavagem espiritual, e aí a gente não consegue ouvir o Espírito Santo. Nesse processo da nossa caminhada, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir o Espírito Santo. E o livro de Hebreus diz assim: hoje, se ouvirdes a minha, não. Esse é um processo ruim. Se você ouvir a voz e endurecer, Deus vai te dar um tratamento mais forte. A história da panela de pressão, Renato. Nós estávamos lá em São Francisco. Aí tinha lá tem também a irmã Zilda, viu? Cadê a irmã Zilda? Tem uma xará sua lá, lembrei da senhora. Tem lá uma irmã Zilda também. E a gente perguntou para ela sobre o processo de cozinhar o feijão. Todo mundo tem uma panela de pressão. E Deus, às vezes, Ele fala conosco através do Espírito, e a gente não ouve. O ouvido está o quê? Está com uma cerinha ali, precisa fazer uma lavagem, ou está com problema de audição mesmo, tem que tratar isso, e a gente não ouve. E aí o que é que Deus faz? Antes de você entrar no processo da panela de pressão, alguém está sabendo o que eu estou falando aqui? Não? Todo mundo tem sua panela de pressão. Há alguma casa aqui que não tem a panela de pressão? Antônia não tem, olha. Então, todo mundo tem sua maneira de Deus. É a maneira de cozinhar o feijão, hein, Mazilda? É verdade ou não? Aquele feijão. Aqui nós compramos uma de quantos litros, Renato? Cadê o cozinheiro aí? 10 litros. Você tem de 2 litros. Irmã, então o feijão está lá naquela panela de pressão. E você sabe que tem feijão que é duro. Me diga aí uma marca de feijão bem dura. Hã? Feijão duro. Deixa lá a marca. Daqui a pouco eu estou fazendo propaganda negativa do feijão. Vão me pegar por aí. Olha só. Você pega o feijão, botou lá na panela. O que é que acontece? Vai, né, irmã Zilda? De repente, você abre a panela e você viu que o feijão ainda está duro. O que é que você faz? Fecha a panela. Vai tomar mais um sopapo. Desculpe, irmão. Essa aqui é outra versão que não foi ainda editada. É uma outra versão. Observe. Se você não ouvir,
você vai cair na panela de pressão, meu amado. Você me desculpe. Se você não ouvir, se o seu ouvido não estiver pronto para ouvir, você vai passar por pressão. A Bíblia está dizendo: olha, se necessário for, serei contristado com o quê? Com diversas provações, com a tribulação. Vai ter aí, sabe por quê? Porque o coração, vem cá, você acha que Jó tinha que passar por aquilo tudo? Hã? Sim ou não? Ele precisava passar, mas você acha que o Espírito Santo não falou para ele alguma coisa antes? Eu quero lhe dizer, se você estudar direitinho o livro de Jó, você vai ver que o Senhor falou com ele antes. Jó tinha algo chamado justiça própria, precisava ser tratado. Se a justiça própria tivesse sido tratada antes, ele não ia passar por aquilo não. Mas Deus achou que era necessário, e Deus colocou. A panela de pressão de Jó foi turbinada, viu? Eu nunca vi ninguém numa panela de pressão desse tipo. Então, se for necessário, nós passaremos por várias tribulações. Olha, o horário já foi. Lê aí comigo aí Hebreus 12, pega Hebreus 12. Dentro desse texto, ele menciona 2 vezes a palavra desmaiar. Veja aqui no 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Desmaiando em vossas almas. Aí depois, de novo, ele vai dizer assim, ó. Me ajude a encontrar aí a palavra desmaiar de novo. Qual é? No 5, né, Lu? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Quando vem a provação, quando vem a tribulação, nós tendemos a desmaiar. Mas não desmaie. Não desmaieis quando por ele és reprovado. E o que é o desmaio? Perda completa do sentido, não é isso mesmo? Acabou, o cara apagou ali. E a gente sabe que o desmaio, alguém já disse aí, que é uma espécie de defesa do organismo, né? Ele vai entrar em colapso. E veja aqui que a situação aqui é de pressão que o texto está falando, né? Está sendo reprovado, está sendo tratado. Ele vai entrar em colapso, aí ele desmaia. Por quê? Porque senão vai explodir de vez, vai dar um problema mais sério ainda. Aqui você tem aquele quadro de energia ali, e aquele quadro tem certos disjuntores. Se entrar uma carga que não pode suportar, quem entende do assunto sabe, né, Flavinho? Vai acontecer o que com o disjuntor? Vai cair. Para quê? Para que proteja o ambiente, não incendeie, não pegue fogo. Então o organismo ele tem essa atitude. Agora a Bíblia vai dizer, irmão, que a gente não deve, ele usa outra palavra, não vos fatigueis. Me ajuda aí no sinônimo dessa palavra. Versículo 3. Para que não vos fatigueis é o quê? Desfaleçais, desmaiando em vossas almas. Olha, a ideia que o escritor que está querendo aqui é que você precisa contemplar o Senhor de tal forma que você não venha desmaiar. Ele é o autor e consumador. Contemple isso, preste atenção nisso, olha para isso. Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não, olhe para isso. Jesus, ele tem graça para você, ele vai te dar capacidade de suportar o que você nem imagina. Eu também não vou ler porque não dá tempo, mas nota esse versículo aí, ó. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o quê? O mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. O que quer dizer?
quer dizer que esse Deus, esse Jesus Cristo, o que conduziu esses heróis da fé aqui, Ele é o mesmo. Você já pensou nisso? Ou seja, então o problema não está lá com Ele, amém? O problema está no tipo de fé que estamos exercendo. O problema está onde estamos colocando a nossa fé. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir o quê? Romanos capítulo, não me lembro o capítulo exatamente, vai dizer: visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. Você está percebendo, irmão? Então, se você quer experimentar uma transformação, você precisa ler a palavra e misturar essa palavra com o quê? Com fé. Essa palavra, porque Hebreus 4 vai dizer que a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Depois você lê Hebreus 4 aí. Por que não lhes aproveitou? Porque não misturaram com fé. Você está ouvindo a palavra? Agora pega essa palavra, diga: Senhor, me conceda fé. Não tenha medo de orar assim não. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Que estratégia de guerra! Você já viu essa estratégia antes? Deus é cheio de humor. O que é que eles fizeram ali? Eu vou terminar com esse exemplo. Não me permite mais o tempo avançar. As muralhas de Jericó. Jericó? É? Você lembra da estratégia de guerra? O Senhor tinha dado a palavra que ia dar a terra de Canaã a eles, amém? Jericó é uma cidade murada, toda bem protegida. É isso que a gente vê na Bíblia, não é? E o povo chega diante de Jericó, armado, todo mundo paramentado de arma de guerra. E o Senhor fala o que para eles? Me ajude no texto. Para rodear a cidade. Rodear a cidade, Jesus. Peraí. Ele fez igual aquele homem lá, aquele sírio. Eu pensei que o profeta ia me chamar, fazer uma oração. Você lembra desse texto? Mas ele manda eu tomar banho no rio. Um rio sujo desse. Já não tem rio lá onde eu estava aqui. O caminho da fé é assim, irmão. Ele é contraditório. O caminho da fé é contraditório. Uma cidade fortificada rodeia por 7 dias. Vai lá. Aí vai o primeiro dia, uma volta, 2, 3, 4. Imagina esse povo sendo treinado, viu? Você imagina que deve ter murmuração ali. Rapaz, Deus está de brincadeira comigo. Eu rodeei já 5 vezes, Jesus, e nada aconteceu. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Não é o seu ato de guerrear que vai mudar nada. É a fé no grande guerreiro. Amém? Aí o povo está lá de novo, rodeia. Mas depois que eles rodearam 7 dias, o que é que tem que fazer? O que é que significa, irmão, as trombetas? Não lembra? As trombetas significam o ministério da palavra. Amém? Rodeou 7 dias. Obedeceu ou não obedeceu? Foi duro, não foi? Rodeou 7 dias. Aí depois que ele rodeou 7 dias, tudo são princípios espirituais, viu, irmão? São princípios recheados de princípios espirituais. Rodeou por 7 dias. Aí depois pega os homens da trombeta. Se a trombeta, Paulo vai dizer no Novo Testamento, der sonido incerto, quem se levantará para a batalha?
A trombeta tinha que dar o som correto ali, viu, irmão? Porque se desse o som errado, o povo poderia, em vez de ir atacar Jericó, o povo poderia ir para o lado contrário. A trombeta tem que tocar. Irmão, quando você estiver na reunião de oração, lembre de orar por aqueles que estão nessa função de tocar a trombeta. Amém? O ministério da palavra, lembre de orar por isso. No Brasil, fora do Brasil, em todo mundo, entre nós, para que essa trombeta possa tocar corretamente. E aí, eu queria ter ouvido esse alarido dessa trombeta. Aí os irmãos lá, mais ou menos assim. E o que é que aconteceu com as muralhas? Olha só, outro princípio espiritual. Você percebe que é uma harmonia aí de Deus trabalhando? Trocou a trombeta e o povo grita. E o que é que acontece com as muralhas? A parte melhor, você teve medo de falar. As muralhas caíram, irmão. As muralhas caíram. Você está rodeando aí os seus inimigos, está tocando a trombeta. A parte de gritar eu nem lembrava, sendo bem honesto. Mas esse gritar é tudo baseado na vitória de Cristo. É tudo no que Cristo fez. E quando o povo grita, as muralhas ruem. Vamos compor um hino com esse assunto aí? Dá para compor um hino, não dá? Quando o povo grita, as muralhas desabam. E aí o que é que o povo faz? Aí você já sabe o que aconteceu. Eles entram e a vitória do Senhor sobre Jericó é plenamente manifestada. Amém? Mas vem cá, quem foi que ganhou a batalha? Foi Israel? Foi Israel. Mas quem deu a vitória a Israel? O Senhor deu a vitória a Israel. Irmão, pela fé, pela fé, pela fé. Amém? Pela fé, ruíram a muralha de Jericó. Foi pela fé no Deus que pode quebrar toda a muralha que existe aí na sua vida, que muitas vezes está nos impedindo de caminhar. Eu queria terminar. Eu sei que o horário já foi, mas dá para cantar um hino, Renato? Já existe da muralha? Como é, Noel? Não vai se aventurar não. Vamos cantar. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nada temerei com meu Jesus. Sempre estou seguro com Jesus. Amém? Mesmo que as águas e que os altos montes estremeçam, há um rio no meio dela, que está cuidando, que está nos fazendo avançar. Que o Senhor nos socorra e nos ajude. Socorro bem presente na angústia, socorro bem presente na angústia, nada temerei com meu Jesus, sempre estou seguro com Deus. Amar.